Nos dias atuais, muito se fala sobre as mudanças climáticas e como elas afetam os ciclos naturais do nosso planeta. Mas você sabe como as alterações nos padrões de precipitação e temperatura afetam a disponibilidade de água no solo para as plantas e as práticas de irrigação necessárias? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Gabriela Beto e hoje trago para vocês este vídeo referente ao impacto das mudanças climáticas na disponibilidade de água para as plantas. O clima do planeta sempre sofreu alterações naturais e sobrevive a elas. Contudo, nos últimos 100 a 150 anos, essas mudanças aceleraram seu ritmo, consequência principalmente de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Estudos indicam que nas últimas 2 décadas a Terra está aquecendo quase 0,2 graus Celsius por década, o que é um ritmo 50 vezes mais acelerado que o ciclo natural. Segundo o Painel Internacional de Alterações Climáticas, a projeção para 2090 indica um aumento de 4 graus Celsius na temperatura média global. É importante frisar que a previsão é de aumento não só na temperatura, mas também na variância. Por isso, a incidência de eventos extremos deve aumentar. No Brasil, a situação não é nada diferente. Segundo o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o país deve ficar ao menos 3 graus Celsius mais quente até o fim desse século. E as chuvas devem aumentar 30% na região sul e sudeste e diminuir 40% na região norte e nordeste. Nessas condições, a atividade agrícola provavelmente sentirá muitos efeitos. Pesquisas experimentais mostram que as respostas da produtividade agrícola às alterações climáticas variam muito, dependendo da espécie e respostas adaptativas, propriedades do solo, pragas, interações entre emissões de carbono, temperatura do ar, estresse hídrico e nutrição mineral. Como a gente bem sabe, sem água não existe vida. A água é o solvente universal, dilui os sais minerais na solução do solo e permite que a planta os absorva. Também participa de muitas vias metabólicas essenciais para o desenvolvimento, como a fotossíntese. Nas regiões onde a perspectiva é de períodos de seca prolongada, para que as plantas cresçam, vai haver a necessidade de irrigação. E mesmo nas regiões onde a previsão é de aumento do acumulado de chuvas durante um ano, não significa que a quantidade de água proveniente desses eventos será suficiente para o desenvolvimento das plantas, pois a tendência é que sejam mais intensas e concentradas, e à medida que se tornam menos regulares, o solo recebe menos reposição de água. A infiltração de água no solo é um importante componente do ciclo hidrológico, pois junto com a precipitação pluvial, determina a quantidade de água que se torna disponível para as plantas, o escoamento superficial e o abastecimento dos reservatórios de águas subterrâneas. Em uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Viçosa sobre o efeito da aplicação sucessiva de precipitações pluviais com diferentes perfis na taxa de infiltração da água no solo, foram conduzidos ensaios sobre a taxa de infiltração no solo a partir de 3 precipitações pluviais simuladas em intervalos de 24 horas, com uma lâmina média de 55 mm por aplicação, o que pode vir a simular um evento concentrado e intenso de chuva. Esse gráfico ilustra a taxa de infiltração em um solo com cobertura vegetal e perfil de precipitação pluvial constante. Podemos observar, na linha pontilhada, que praticamente toda a quantidade de água da primeira aplicação infiltrou no solo. Mas a partir da segunda aplicação, vemos que, de 23 a 24 minutos, uma parte dessa água começa a escorrer superficialmente. O mesmo acontece na terceira aplicação, mas um pouco antes, a partir do 20º minuto. Com isso, podemos concluir que a quantidade de água disponível para as plantas vindas de eventos de chuvas naturais vai ser menor se as tendências climáticas se confirmarem nos próximos anos, pois quando ocorre uma chuva forte, grande parte dessa água escorre superficialmente, e a quantidade que fica armazenada no solo é pequena comparada com a quantidade total de chuva. Ao mesmo tempo, a perspectiva de aumento da temperatura intensifica a evaporação do solo e a transpiração das plantas,
fazendo com que a perda de água para a atmosfera seja maior, diminuindo mais rapidamente a reserva de água do solo. A água acessível às plantas vem da precipitação e da irrigação artificial. Entretanto, nem todo o conteúdo de água presente em um solo consegue ser absorvido pelas raízes, pois esse processo depende do movimento da água no solo até as raízes e da profundidade delas. Existem muitas teorias que tentaram explicar como é o mecanismo de absorção e sua influência no desenvolvimento das plantas. Entretanto, nenhuma conseguiu, porque o solo é um sistema dinâmico e aberto. Para a fisiologia vegetal, a água disponível para uma planta representa meia da higroscópica mais meia da capilar. Isso vai do ponto de murcha permanente até a capacidade de campo. E durante esse intervalo, a planta consegue se desenvolver sem problemas. Entretanto, a teoria mais aceita atualmente na literatura considera encontrar um ponto nesse mesmo intervalo, chamado de ponto crítico, a partir do qual, até a capacidade de campo, a planta não perde produtividade. E deste ponto até o ponto de murcha permanente, ocorre uma perda gradativa na produtividade. O grande problema é conseguir determinar esse ponto, uma vez que varia de espécie para espécie e também dentro de uma mesma espécie, a depender das condições ambientais. Agora que já entendemos um pouco mais sobre a forma e a porção de água que as plantas absorvem, podemos entender o quão preocupante é para a agricultura as mudanças climáticas. As plantas até podem criar mecanismos para economizar água, mas isso nem sempre é suficiente quando expostas a um período muito prolongado de seca ou chuvas e solos saturados. Já podemos acompanhar cenários assim acontecendo, inclusive no Brasil, como é o caso do cultivo do mamoeiro no estado do Espírito Santo. No mapa mais à esquerda, que representa o ano de 2008, a gente pode observar que por mais que a maioria do território esteja amarelo, e isso significa que precisa de irrigação para cultivar o mamão, a gente encontra aproximadamente 14% do território em azul escuro, que representa a região apta sem necessidade de irrigação. Já nos mapas dos próximos anos, a gente observa uma redução dessa cor azul e um aumento da cor amarela. Isso representa que, nos cenários futuros, são previstos reduções de áreas aptas ao cultivo e aumento das áreas onde o cultivo só será possível se forem pensadas e implementadas técnicas de irrigação. E ainda, se essas previsões se confirmarem, vai inviabilizar o cultivo de diferentes plantas sem uso de irrigação não apenas no Espírito Santo, mas por todo o Brasil. Segundo a Embrapa, a irrigação de culturas agrícolas é uma prática utilizada para complementar a disponibilidade da água provida naturalmente pela chuva, proporcionando ao solo teor de umidade suficiente para suprir as necessidades hídricas das culturas, aumentando a produtividade. Atualmente, em termos de quantidade, a irrigação é o principal uso hídrico no Brasil. A agricultura do futuro exigirá soluções de baixo custo para o uso cada vez mais racional da água, com plantas mais eficientes e resistentes, sistemas de irrigação que otimizem o uso da água e práticas que protejam o solo e reduzam a evapotranspiração. A escolha de um sistema ideal de irrigação que forneça ao solo a umidade necessária para as plantas sem desperdícios, tanto de água como de energia, é importante quando pensamos que as previsões futuras são de longos períodos de estiagem e a produção de alimentos precisa atender à demanda mundial. Segundo Coelho, não adianta se ter um sistema de irrigação de alta eficiência se o manejo da irrigação é deficiente. Ainda segundo o autor, um sistema eficiente não deve se prender a números de um projeto. Precisa se adaptar aos valores da evapotranspiração da cultura e da lâmina real necessária, que dependem do estágio fenológico da cultura e as condições climáticas locais. Partindo do pressuposto que vimos anteriormente, nem toda a água no solo consegue ser absorvida pelas plantas. Por isso, não adianta irrigar até encharcar o solo, pensando que o período de tempo que vai passar sem precisar de uma nova irrigação vai ser maior. Na verdade, isso não acontece, porque uma parte dessa água ela escorre. E pensando em economia, uma irrigação inteligente abastece o solo nas concentrações de água acessíveis à planta.